Educação à distância, mudando realidades. A pós-graduação em Gestão de Educação à Distância e o Grupo de Pesquisa em Educação à Distância do IFRO, Campus Porto Velho, Zona Norte, apresentam o programa Zona de Conexão. Entrevistas com professores, pesquisadores em EAD, trazendo seus mais recentes estudos. Nas terças-feiras, às 19 horas, com transmissão ao vivo no canal do YouTube. IFRO, Campus Porto Velho, Zona Norte, EAD. Assista e participe fazendo perguntas no chat. Saudações, pessoas! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Zona de Conexão, uma ação do Grupo de Pesquisa em Educação à Distância, o GPED, nessa edição, nessa temporada que, olha, é uma temporada, a gente fala que é especial a cada temporada, que cada temporada ainda é mais especial, né? Então, nessa edição especial, a parceria com o curso de licenciatura em Pedagogia, a temporada dedicada ao CONAP, o primeiro Congresso Amazônico de Pedagogia, uma ação juntamente com a Universidade Aberta do Brasil, a UAB e, claro, o IFRO Campus Porto Velho, Zona Norte. Eu sou a professora Anabela Barbosa e juntinhos estamos nessa temporada que é... Gente, vocês não vão acreditar. Vocês não vão acreditar quem está com a gente aqui hoje. Babado. Vocês vão adorar. Bom, vou começar com a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher parda, de cabelos pretos, lisos, até na altura do ombro. Tenho 43 anos, 1,64 m, olhos pretos, estou com um vestido, um tom verde escuro. Estou sentada à mesa com uma toalha em tom amadeirado aqui nos estúdios do campus. Ao fundo está a nossa tela interativa e o meu sinal para a comunidade surda é Anabela. Samuel está aqui comigo, claro, não podia ser diferente. E aí, pessoa? E aí, pessoa? Olá, pessoal. Muito bem-vindos ao nosso quarto episódio da quarta temporada. E muito especial, como a professora Anabela falou. Estamos aí junto com o Congresso Amazônico de Pedagogia. E aí, olha, vocês... Todo episódio está sendo fantástico, mas esse eu garanto para vocês que vocês vão sair daqui inspirados e provocando aí transformações. Antes da gente apresentar, só para deixar vocês mais curiosos aí, mais querendo saber quem é o entrevistado ou a entrevistada de hoje, vou já pedir para que vocês podem interagir aqui com a gente no chat, pode mandar suas perguntas, suas colaborações, a gente vai ter essas interações. Se tudo a gente não conseguir abordar aqui no episódio, a gente vai responder no chat ou posteriormente. Também faça os registros aí da participação de vocês, muito importante. Vou fazer agora a minha audiodescrição, só para vocês ficarem aí pensando quem é o entrevistado. Eu sou Samuel Santos, sou professor aqui no IFRO, Campus Porto Velho, Zona Norte. Sou um homem de estatura mediana, 1,72 m, cor parda, tenho os cabelos encaracolados, cacheados, uso óculos, tenho os olhos verdes. O meu sinal para a comunidade surda é esse, Samuel. E estou aqui nos estúdios do Campus Porto Velho, Zona Norte. Aqui atrás de mim tem uma parede branca com alguns pontilhados em cor cinza. Estou aqui na bancada também, junto com a professora Anabela e a nossa entrevistada de hoje. Vou falar o nome do episódio primeiro. Vou falar o nome do episódio primeiro. Vamos falar aqui como é o episódio da pesquisa pedagógica e cultura científica, dialogando com a prática docente de professores da educação básica. Ai, eu já fiquei assim, curiosa. Sim. Então, hoje está a professora Luciana Aparecida de Araújo. Ela é pedagoga, mestre em educação, doutora em educação, tem pós-doutorado, livre docência também na pesquisa pedagógica. Professora Luciana, seja muito bem-vinda. É uma honra pra gente receber a senhora aqui no Zona de Conexão. Seja muito bem-vinda. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, né? Digo que a honra é minha de poder estar com vocês nesse momento, partilhando dos saberes e fazeres da docência, né? E poder participar desse momento aqui tão profícuo, tão rico, né? Para esses pesquisadores e futuros pesquisadores, né, da conexão, da zona de conexão. A minha audiodescrição. Então, eu sou a Luciana,
É uma mulher de 50 anos, cor parda também, tem o cabelo não muito longo, liso, da cor castanho, meus olhos também castanhos, tenho descendência japonesa. Estou vestindo um vestido floral, né? E que mais? Também estou na mesma mesa com eles, né? Essa cor parda, um fundo branco atrás, né? E é isso. Ai, que maravilha. Quanta honra pra gente. Eu tô de tiete, né? Eu tô aqui de tiete. Eu já falei, já babei aqui, né? Ah. Nossa, se eu pudesse, ela nem apresentava o programa, tá, gente? Ela ficava só conversando comigo, porque uso Sim. os livros, os textos nas nossas aulas, nas minhas aulas, no nosso curso. Bom, a gente já vai começando, né, professora Luciana? Sim. A gente usa aqui meio que uma analogia da jornada do herói, né, inspirada aí no Joseph Campbell. E como o herói sempre nos inspira, e hoje você é nossa heroína, nossa fonte inspiradora, a gente gostaria de começar falando assim, de onde vem essa heroína, de onde fala a pesquisadora, como você se tornou professora, se tornou docente, pesquisando sobre pesquisa na prática pedagógica, pesquisa docente, na formação de professores. Conta tudo, não esconda Sim. nada. Bom, eu sou da cidade de Marília, interior do estado de São Paulo. Trabalho na Faculdade de Filosofia e Ciências da Unesp de Marília. A universidade, né, Unesp, foi a minha casa de formação. Eu entrei ali com 17 anos. Menina! E nunca mais saí. Eu costumo dizer que a Unesp faz isso com a gente, né? E na época que eu fui para lá, né, nunca sonhei em ser professora. Eu queria ser bailarina, eu trabalhava nessa área, Nossa, uma né? vertente. Totalmente diferente, nada a ver, né, com a educação. Mas meus pais eram serventes de escola pública, então eu fui aluna de escola pública, né? Sempre militei aí pela escola pública, nunca tive oportunidade de estudar em escola particular, né? Mas como meus pais trabalhavam na escola como serventes, então, assim, acabei seguindo, prestei a faculdade na Unesp, fui fazer a pedagogia, ali eu tive uma orientadora desde o primeiro ano de graduação que já me direcionou no campo de investigação, né, de pesquisa, então eu fui bolsista, né, fui bolsista PIBIC, fui bolsista FAPESP, então ela já me colocou nesse caminho. Mas até fazer o curso de pedagogia eu não tinha a intenção de seguir a carreira docente. Eu só fui fazendo. E me encontrei na educação infantil, quando realmente eu fui fazer os estágios no âmbito da educação infantil e eu falei, nossa, eu nasci para isso, eu gostei. E, enfim, né, comecei a trabalhar aí, depois fui atuar na educação infantil, num colégio em Marília, fui para São Paulo trabalhar no Colégio Suíço Brasileiro, fiz o mestrado tudo junto, né? E com essa mesma orientadora, o doutorado também fiz com ela, né? Com um referencial teórico da filosofia, eu estudava Jürgen Habermas na época, né? Com a teoria da ação comunicativa. E quando terminei, eu comecei terminei o doutorado, fecharam os concursos, aí fiquei 5 anos como professora substituta, No dando limbo. aula na pesquisa pedagógica e na filosofia da educação no Brasil. Nem existe mais essa disciplina de filosofia da educação no Brasil, no curso de pedagogia. E aí, assim, eu já fui gostando, e o interessante é que, embora eu não tenha seguido na área da filosofia, a filosofia deu a base para que eu entrasse na ciência, na pesquisa, nos fundamentos teóricos e metodológicos da pesquisa científica. Inclusive, os pressupostos epistemológicos do processo. Exatamente. Então, quando eu comecei a ministrar a disciplina de pesquisa pedagógica como substituto, eu fui construindo uma trajetória
ali. E aí me identifiquei com essa área, eu falei: "Eu gosto disso". Então, eu costumo dizer que eu sou virginiana, então e bem metódica. Então falei: "Não é à toa que eu estou nessa área de pesquisa, né, seguindo por esse caminho, porque eu gosto, eu tenho paixão por trabalhar nessa perspectiva, com metodologias, né, com a questão da pesquisa, com pesquisa com as crianças, com a cultura científica. Então, assim, isso é o eu gosto de fazer orientação, então é o meu campo mesmo de investigação. Então fui parar aí, né. Mas, assim, eu tive uma pessoa que foi importante, né, Sua que mentora, né? Como toda jornada de herói tem um exatamente. mentor, É. a sua mestre Yoda. Sim. Não, mas conta então, né? Quem é a A pessoa? professora foi a professora Clélia Aparecida Martins, ela já faleceu, né, faleceu bem jovem, né, ela ficou muito doente, acabou tendo aí a sua trajetória abortada, né, mas, foi ela que me iniciou, me deu um direcionamento, assim, muito importante, né, por onde eu devia ir, qual o caminho, né. E depois quando eu finalizei o doutorado e passei no concurso pra Unesp, aí ela falava: "Agora siga sozinha, siga com as suas pernas, que agora você já tem autonomia". Depois fui fazer o pós-doc, aí já no pós-doc eu já fui para a área da pesquisa mesmo, na Fundação Carlos Chagas, né. E aí também, a professora Elba Siqueira de Sá Barreto foi minha supervisora, a Bernadette Gatti também me acompanhou Ai, bastante. ai, gente, eu fiquei com inveja agora. E então ela foi, assim, muito importante, né. A professora Marli André também me acompanhou bastante. Duplicou a inveja. Então foi, assim, muito bacana, né. E fazer o pós-doc na Fundação Carlos Chagas foi muito legal, porque, você faz uma pesquisa que os teus referenciais teóricos estão lá, né, Exatamente. e na Fundação Carlos Chagas você tem que apresentar o seu relatório para os pesquisadores. Então eu tinha que apresentar o relatório para os meus referenciais teóricos, né. Então foi, assim, muito legal. Depois, a professora Marli me chamou para fazer essa mesma apresentação no grupo de pesquisa dela, então a Bernadette Gatti estava lá de novo, Aí eu acompanhando acho a que você ficou se sentindo trajetória. igual eu tô me sentindo agora. Nesse É. momento, né? E aí eu Né, Samuel? Sim. sim, então, assim, foi, assim, muito bacana, assim. Fiquei um tempo participando do grupo de pesquisa deles, né, e, enfim, né, aí essa trajetória foi muito interessante, assim, da pesquisa. Aí eu já foquei a pesquisa pedagógica, foi já meu Sim. objeto de investigação. E eu fui produzindo toda uma trajetória acadêmica de produção dentro dessa área também, até chegar na livre Sim, docência. isso é inspirador, né, prof. Maravilhoso conhecer aí essa parte da sua trajetória, isso é muito legal, porque às vezes os nossos estudantes, eles acabam meio assim, chegando talvez com uma ideia, mas tendo um encanto na pedagogia e um encanto nessa questão, e depois meio assim, sem conhecer, será que é possível entrar na pesquisa? Será que é possível? E desde o primeiro período já aproveitando as oportunidades É. que surgem, né? Seja programas de iniciação científica, seja programas de iniciação à docência, seja as oportunidades que surgem dentro da vida acadêmica. Isso é muito importante. E aí, continuando aqui na nossa conversa, quais são os principais desafios? Pode ser aí como separação entre teoria e prática, falta de incentivo, às vezes institucional, ou às vezes até no âmbito familiar, que não sei se pode ser alguns desses desafios que a senhora possa ter enfrentado, e que o professor pesquisador enfrenta ao enfrentar um mundo desconhecido, que a gente podemos chamar aí, eu estou chegando na pesquisa, para olhar assim, vendo a sua própria prática como possibilidade, aí, a prática cotidiana na pesquisa. Uhum. Quais são esses desafios que talvez quem está nos ouvindo também está enfrentando esses desafios aí e numa
trajetória inspiradora igual a da senhora, talvez eles possam falar, nossa, olha, quem sabe futuramente eu vou ser igual a professora Luciana. Sim, eu penso que costumo dizer isso para os meus alunos: a gente não nasce pesquisador, a gente se constitui como pesquisador, né? Experienciando mesmo. É um Então, gerúndio. exatamente, porque eh, a- assim, nós na universidade pública, nas federais, nós temos um incentivo para pesquisa. Né? Então, hoje muito mais. Então, assim, hoje tem muitas bolsas, né, que favorecem o incentivo à pesquisa. Mas tudo também depende da forma como essa bolsa, a proposta é observada, é considerada. Porque nós em Marília, né, principalmente o meu departamento, que é o departamento de didática, nós temos a mesma mentalidade, que ensino, pesquisa e extensão geram pesquisa. Então, não é só pesquisa que gera pesquisa. A extensão gera pesquisa e o ensino também gera pesquisa. A gente abriu um sorriso aqui porque a gente também está nessa linha, né? De que todos os três geram pesquisa. Exatamente. E aí tudo depende da forma como o processo é conduzido, né? Porque pode ser um projeto de extensão que gera uma pesquisa. Pode ser, por exemplo, o PIBID. Eu Um coordenei estágio. um estágio que gera pesquisa. Eu atualmente estou coordenando o PAEX, que é o projeto da curricularização. E a proposta nesse terceiro ano são metodologias ativas na EJA. Então eu falei, bom, como é que isso pode reverter em pesquisa para mim e para os meus alunos? E como que a gente pode produzir? Porque a ideia é que nós façamos uma proposta para devolver à instituição, que é o CEJA em Marília, que vai abrir as portas para a gente realizar o trabalho. Então, os alunos do terceiro ano vão para lá. Eu já trabalhei as técnicas de coleta de dados com os alunos, então observações, observação participante, entrevista semi-estruturada, a análise. Então, eu trabalhei assim, o que a gente interroga nos documentos, né? O que eu posso olhar para um PPP, o que eu posso buscar num plano de ensino, num plano de aula, um semanário de um professor, né? As histórias de vida, as contribuições disso para o EJA. Então, a gente já pensou, já trabalhei unindo as disciplinas dentro de uma perspectiva tanto das políticas, né, da supervisão educacional, dos conteúdos e metodologias de história e geografia, porque são as disciplinas envolvidas no semestre, que a curricularização tem que envolver as disciplinas, Tem né? que envolver. E pela pesquisa. Então, eu vou fazer acompanhamento desses alunos lá, nós vamos coletar essas informações, mas já elaboramos uma proposta com sequências didáticas, de metodologia por projetos, para a gente dar uma devolutiva para essa instituição. E saiu, assim, umas coisas muito bacanas dos alunos. Ai, tô Né? imaginando E aqui. aí, já falei para eles, olha, aqui dá para a gente pensar num livro, numa obra, algo bacana, sabe? E aprofundar, né, depois disso. Então, assim, tudo dá. O PIBID, eu também coordenei PIBID na educação infantil. Então, dali saíram muitas pesquisas, dali saíram mestrados, dali saíram doutorados. Olha É Né? que que às vezes maravilha. a gente acho que até nós comentamos aqui no episódio que às vezes nós temos a ideia de que o pesquisador ainda, né, é aquele ser de jaleco branco com um monte, numa No mundo tão bancada, distante. né, numa bolha, né, num laboratório fechado. Cheio Geralmente a de gente tubo faz de ensaio. associação né, com um monte de instrumentais químicos, né, Sim. em tubos de ensaio, essas coisas. A gente imagina que pesquisadores Sim. é essa figura. E a gente tem a falsa, né, compreensão de que o professor não é um pesquisador, Sim. de que o professor não produz conhecimento pedagógico, ele só se apropria de conhecimento de outras áreas. E ele é. Não só se apropria, mas ele também é, né, produtor de conhecimento a partir dessa Sim. realidade. Exatamente. E a pesquisa pedagógica, que eu defendo tanto, ela vai entrar exatamente aí para desconstruir essa ideia de que pesquisa é para os ditos superiores, né? Mas a pesquisa é para todos. Existem
modalidades de pesquisa, né, que se diferem aí da acadêmica, da escolar e da prática pedagógica. E tem um sujeito que é importantíssimo nesse processo, que é o aluno O ou a aluno, criança. sim. Então eu defendo, uma das minhas hipóteses é que desde a educação infantil já se traga a pesquisa com crianças, é o fazer com elas e nem para elas e nem sobre elas, né? Assim, a gente, nos institutos e na universidade, na lei de criação do instituto, tem isso como princípio, né? A Sim. pesquisa como princípio Sim. formativo. Sim. E às vezes fica tão distante, você, nossa, tá tão longe. Mas nos nossos diálogos aqui, nós entendemos que é um processo meio que de alienação que nos Sim. impõe essa concepção de que não fazemos pesquisa. Sim. E a criança também, né? A gente tem que De que desconstruir. ela não é capaz de fazer pesquisa. Exatamente, porque precisa dar voz a ela, precisa dar vez, e o professor precisa treinar o ouvido para Pra ouvir a criança. receber, né, Ele essa- precisa treinar os olhos para saber observar, porque nós temos uma perspectiva adultocêntrica. E quando eu vou trabalhar com a criança, eu vou olhar com os olhos de criança. Então eu vou buscar elementos de cultura da infância que não estão presentes no mundo adulto, né? Então eu vou olhar para essa criança agora como sujeito de um processo, que vai ser meu parceiro Olha no que coisa, trabalho. é fascinante, né? É fascinante conversar com você, pessoa. inspirador, Nossa, né? é porque aí você, o que uma criança vai investigar? Ela não vai investigar, por exemplo, o conceito da fotossíntese para ela, né? Uma coisa, falando ali da tenridade, né? Ela vai querer descobrir, por exemplo, né? Sei lá, por que a Peppa Pig pula na poça de lama e a poça, né, espalha, né? Por que acontece isso? Ou o contexto da realidade daquela criança, né? O pé de manga, Sim. ou o carrinho, ou, né, hoje, né, com tanta tecnologia, de repente até o canal, né, que ela está acompanhando, por que eles estão ali na frente, como é que é feita aquela transmissão, como é que aquele desenho está aparecendo, e parece uma coisa assim, na hora que você falou que tão óbvia, né? Sim, Como a gente não pensou porque- nisso antes? E é maravilhoso ter essas conversas, esses momentos que nós estamos aqui no Zona de Conexão, fazendo essa conexão, porque eu fiquei pensando aqui, os nossos estudantes, eles às vezes eles não conseguem, os professores em formação lá na licenciatura em pedagogia, ele não consegue fazer essas conexões e às vezes até nós mesmos temos essa dificuldade. E aí, vou aproveitar, a senhora já começou falando aí a questão, fazer aqui já uma outra pergunta que temos aqui para como a pesquisa pedagógica se diferencia da pesquisa acadêmica e da escolar e por que ela é considerada fundamental na formação de professores? Porque eu acho que isso a senhora já até começou trazendo aí Sim. essas questões, mas só pra gente, para que quem está nos assistindo consiga identificar realmente Sim. e verificar, olha, eu já tenho, eu já faço a pesquisa pedagógica nas minhas ações. Sim. A pesquisa acadêmica, são 3 modalidades Sim. diferentes, né? Então, a pesquisa acadêmica é a pesquisa que ocorre na universidade, dentro das faculdades, que tem esse fundamento teórico-metodológico do científico, do pensar o problema, do pensar a hipótese, os objetivos, a metodologia. Essa proposta cartesiana, digamos assim. A fundamentação teórica, metodológica, né? Com cronograma, com a perspectiva dessa divulgação do conhecimento, né, que é a pesquisa mesmo, com esse passo a passo que tem o rigor, né, de querer provar, de validar o conhecimento pela ciência. Essa é a pesquisa acadêmica. A pesquisa escolar é a pesquisa que ocorre nas escolas, que muitas vezes são utilizadas pelos professores, na maioria das vezes, mas sem a fundamentação teórica e metodológica da ciência, da pesquisa. Então, por exemplo, aquele professor que pede para o aluno, lá na sua disciplina, buscar um conhecimento específico lá, por exemplo, sobre o IA, um exemplo, tá? Vamos pegar um ensino médico, alguma coisa assim.
né? E aí o aluno vai buscar nos Googles, né? No Google, nessa ferramenta. Não há um diálogo com o conhecimento, não há uma produção do conhecimento, não há uma orientação de leitura. Às vezes se pede, por exemplo, para coletar um dado de entrevista, mas não há uma orientação do que é e como se faz, qual a contribuição disso para o trabalho, né? Então, essa é a pesquisa Talvez um escolar. tanto ou pouco reflexivo, digamos assim. Exato. Às vezes é até copia e cola, né? Copia e cola e entrega. Não há um exercício dialético de relação do aluno com aquele E conhecimento. por que tá pesquisando aquilo, né? E por quê? Que Porque às vezes manda pesquisar, né? Vou pesquisar sobre, não sei, Império Inca. Aí você pesquisa sobre Império Inca, mas por que eu nem sabe por que pesquisou sobre Império Inca? Exatamente, mas também porque os livros didáticos ainda trazem essa ideia do pesquisador como aquele que está dentro do laboratório, com o tubo do ensaio, com o cabelo todo armado, de óculos, Culturalmente, a gente tem explodindo. essa ideia, né, de E outra pesquisador. coisa, como se a pesquisa só ocorresse no ensino de ciências. Exatamente. Então, essa é uma outra Desconstrução. porque o cientista, ele não faz ciência só no ensino de ciências, Sim. dentro do laboratório. Ele tem outros espaços para fazer a ciência. Alguns dos maiores fizeram em casa. E eu gosto de trazer, inclusive quando eu trabalho com a educação infantil, pesquisas em áreas diferentes, por exemplo, com artes. Nossa, eu ia falar com artes. Né? Então, assim, para mudar, para desmistificar mesmo essa ideia. Né? Então, a pesquisa pedagógica é a pesquisa que vai acontecer na prática pedagógica do professor, onde o campo de investigação é a sala de aula e o cotidiano escolar, que é interferido pela comunidade educacional, pela escola como um todo, pela sala de aula, pela cultura específica do indivíduo, né, do aluno, da criança. Então, é dentro do fazer pedagógico. Por que ela é tão importante para a formação tanto inicial como continuada do professor? Porque ela faz avançar o conhecimento. Em que aspecto? Em que sentido? No processo de formação inicial, ele tem que entender que a gente acaba a faculdade, você não vai ter uma receita de como dar aula. Não há, né? E se tivesse, seria assustador. Sim, exatamente. E como que se tem, por favor. E se alguém distribua essa receita, vende essa ideia. E hoje, olha só, eu costumo dizer para eles assim, antigamente lá em Marília, né, na FFC, a Unesp era muito forte nas habilitações de educação especial, que agora é chamado de educação inclusiva. Então, hoje, não tem mais as habilitações, porque elas caíram por conta da reformulação que ocorreu nos cursos. Mas as disciplinas estão diluídas, e aí eles têm os aprofundamentos. Em educação infantil, gestão e educação inclusiva. Tá ali. Então, ele sai assim meio que preparado para tudo e não preparado para nada, né? E aí eu sempre coloco para eles o seguinte: de repente, você está na sua sala de aula, você escolheu o aprofundamento na educação infantil. Eles vão atuar com a educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental. De repente, tem lá um sujeito com uma necessidade diferente. E aí? Você não fez o aprofundamento em educação inclusiva. Aí você não vai dar aula, né? Você não vai trabalhar? Vai ignorar esse aluno? Vai excluir? Então, qual é o seu papel? Investigar. A busca do conhecimento, o trocar figurinhas com os mais experientes e a busca do conhecimento pela pesquisa. Porque, às vezes, as pessoas ficam esperando uma formação continuada pela instituição, que muitas vezes oferece. E às vezes vem coisas assim prontas, né? Mas aí é a tua busca da tua necessidade, a necessidade de uma formação no processo. Uma não exclui a outra. Exatamente. Né? Porque existem demandas que são mais generalísticas, que o Ministério, a Secretaria vão entender que é uma necessidade de todos conhecer, acessar, mas também aquela sua busca
micro ali daquele seu contexto, daquela sua realidade que você, nesse caso, depende diretamente de Sim, você investigar. exatamente. O que ele vai contribuir na formação inicial? O aluno saber buscar conhecimentos nas bases, saber buscar fontes, dialogar com fontes, fazer leitura, né, mesmo, amplia muito a escrita, né, do aluno com base no referencial teórico, saber assim, olha, eu tenho que fazer uma justificativa, um discurso fundamentado com uma base teórica. Não é a crítica pela crítica, é uma crítica fundamentada. Eu tenho um posicionamento, eu consigo identificar algo numa leitura, né, que eu faço. Então, assim, dentro de uma perspectiva de formação inicial, ela vai avançar muito nesse sentido. E na formação continuada, de olhar para o campo e ver aquele aluno ou aquele contexto, aquela realidade, como um campo de pesquisa, como diz o Stenhouse, um laboratório de investigação mesmo. Então, assim, nasce um problema ali. Eu costumo dizer assim, você está dando tua aula lá na educação infantil, uma criança entra lá, uma Joaninha. A Joaninha cria uma situação de pesquisa, Sim. você vai perder esse momento, né? E você não sabe nada de Joaninha. E aí? O que você vai fazer? Aprender junto, né? Vamos Descobrir Sim. junto. Vai ter que Vamos. aprender junto. Então, assim, você vai pôr as suas crianças para pesquisar, você vai ensinar para suas crianças fontes diversas, até que Google não é a única fonte e que Google também traz Sim. uma fonte que a gente não pode confiar, mas que existem outras possibilidades, né? Nós vamos, por exemplo, colocar essas crianças para construir material, construir registro acadêmico. Olha, Professora, então a pesquisa pedagógica ela pode colaborar com a formação inicial dos professores, com a formação continuada dos professores. Estamos entendendo no caminho correto? sim, a pesquisa pedagógica ela é uma ferramenta importante, ela instrumentaliza mesmo o professor na busca dos seus conhecimentos, tanto na formação inicial como na formação continuada, né? Então, em formação inicial, de buscar aprender, né, a lidar mesmo, pensar em problemas, em defender hipóteses, ideias, em pensar que é importante um referencial teórico para ser uma lente orientadora de discussões, de fundamentação, num processo metodológico, de passo a passo, né? Ele disciplina, a pesquisa disciplina o aluno, né? Ele amplia a tua escrita, o teu conhecimento com base nesses referenciais. Então, assim, é importante na pesquisa, na formação inicial. E na continuada também, porque é onde vai fazer o professor avançar na busca de conhecimento. Quando ele tem lacunas, porque todos nós temos Sim. lacunas de formação. E muitas vezes o aluno vai ter que buscar, a pessoa, o professor vai ter que buscar conhecimento para dar uma continuidade na formação continuada, porque o professor nunca vai deixar de estudar, ele nunca vai deixar de buscar conhecimento, né? Sempre vai ter áreas que ele vai ser carente de formação. E essa pode ser um campo da pesquisa, Sim. né? Isso é fantástico, porque aí você já vai estar vivenciando, pesquisando ali, instrumentalizando não, buscando na teoria e também já vivenciando, trazendo a teoria junto com a prática ali do dia a dia. Isso. E isso é fantástico. E como a professora trouxe, nas experiências enquanto formação inicial, na minha experiência lá enquanto PIBID, de iniciação à docência ou dos próprios estágios, eu já consigo ir tendo essa experimentação e já vivenciando, porque acaba tornando a pesquisa com mais sentido para todos os envolvidos, tanto para quem está lá conduzindo, tanto para os participantes que são os alunos que estão lá envolvidos e se torna sentido, não é só uma pergunta solta, vazia, sem um sentido para essa conexão. Isso é fantástico, porque acaba tirando todos esses... A gente já falou aqui de alguns mitos, né? Do pesquisador com jaleco Mitos, branco, exatamente, né? acho que essa é a palavra, né? Branco. Muitos mitos.
E aí é muito interessante essa questão. Professora, o nosso tempo voa e com a senhora parece que voou mais rápido ainda, porque Nossa, por mim, eu tenho um monte de pergunta ainda por pra mim fazer. seria um episódio de várias horas, mas aí a gente já tá encaminhando aí para o final, então aí a gente vamos conversar mais um pouquinho aqui e para depois de tantas batalhas nessa pesquisa pedagógica, nessa identificação da pesquisa pedagógica como uma prática mesmo na formação inicial e continuada, de que maneira a reestruturação curricular dos cursos de pedagogia pode incorporar a pesquisa como eixo formativo e quais seriam os possíveis impactos dessa mudança. Qual seria, na nossa jornada aqui, qual seriam alguns tesouros que você conquistou durante a sua trajetória que pode compartilhar com a gente aqui? Eu penso que o curso de pedagogia, ele... Assim, primeiro a gente precisa pensar em formar o professor, Sim. né? E aí, tendo as bases da formação do professor, formar também o professor que faz pesquisa. Nem vou dizer do professor pesquisador, mas o professor que faz pesquisa. A gente tem algumas disciplinas de pesquisa ao longo do curso. Então, geralmente, metodologia do trabalho científico, pesquisa pedagógica e TCC. Mas dentro de uma proposta de tripé da universidade, ensino, pesquisa e extensão, seria importante que os professores que já estão acostumados a fazer pesquisa trouxessem para as suas disciplinas as ferramentas de pesquisa e motivassem os seus alunos a pesquisa. Né? Então, assim, mostrando para eles que por meio da pesquisa se alimenta as disciplinas, né? A gente se alimenta as disciplinas, principalmente quando a disciplina que eu ministro é meu campo objeto de investigação, né? Então, que é o meu caso, as minhas disciplinas é pesquisa pedagógica, TCC, né? Sim. Então, o meu objeto de investigação Aí a gente vai ser best. alimenta a minha pesquisa, que alimenta as minhas disciplinas, Sim. né? Então, os professores poderiam trazer a pesquisa. Talvez porque essa dificuldade, esses desafios sejam justamente porque nós, na nossa vivência formativa, também não chegamos, na maioria das vezes, a ter esse tipo de experiência Sim. com a pesquisa. Sim. A sua trajetória é uma trajetória, né, que você contou aqui, diferente de muitas que a gente Sim. conhece nos processos de formação. Sim. Né, que na maioria das vezes são muito mecanicistas, Sim. né, que são aprender técnicas como se elas fossem a solução de todas as suas práticas pedagógicas, e é justamente o contrário. Sim. Atividades investigativas auxiliariam muito, né, nesse sentido. Agora, assim, o que me ajudou na trajetória de pesquisador? A busca mesmo pelo conhecimento. Então, assim, ter vivenciado as bolsas, né, PIBIC, FAPESP, participar de grupos de pesquisa, né, participar de eventos, então aprender, né, com os outros pesquisadores mais experientes, né, então isso foi uma das coisas e na minha época não tinha tanto, hoje tem muito mais possibilidades. Aproveitando um gancho aí, falando a nossa edição especial, Congresso Amazônico de Pedagogia, este é o momento de ter essas trocas. E por isso que nós estamos nessa temporada, aproveitando aqui também, fazendo essas conexões, gravando, tendo esses episódios do Zona de Conexão, porque a gente entende que esses momentos é importante para a gente visualizar possibilidades na minha trajetória formativa, seja ela inicial ou continuada, dos nossos estudantes, isso é muito importante. E mais uma vez vou externar aqui a nossa gratidão em ter a professora Luciana, que a gente já conhecia de ler e de referenciar nas nossas práticas docentes aqui no nosso dia a dia, na licenciatura em pedagogia. E, como eu falei, o nosso tempo já tá assim, ó. Vou perguntar se a pessoa tem alguma pergunta aí já pra gente finalizar. Pra finalizar já, né? Sim, falando mas... de
de tesouros, ô Samuel. Tem alguns tesouros da Luciana aqui, que são os livros, né? Alguns deles, porque Sim. os demais estarão aí na descrição do episódio, todos os links dos artigos, das pesquisas, né? Das pesquisas que geraram artigos Sim. sobre pesquisa, Sim. como fazer pesquisa, Sim. e essa pesquisa que gerou livros sobre pesquisa. Então, se você tiver, né, aqui a gente usa um termo que eu aprendi essa semana, né? Vamos curiar, né? Então, que remonta aí ao Paulo Freire, que ensinar exige curiosidade, Sim. ensinar exige pesquisa, Sim. e também o Pedro Demo, que vai falar da desconstrução do pensamento, né, da construção do argumento a partir dessa desconstrução. Então, todos esses materiais da professora Luciana estarão na descrição do nosso episódio, só você clicar aí no link, também as redes sociais dela, para você entrar em contato, virar tiete, né, começar a acompanhar. E alguns títulos aqui que a gente destaca, professora Luciana, políticas para a formação de professores na educação básica, modelos em disputa, pesquisas como sobre e para crianças, que você, né, bem posicionou aqui durante sua fala, educação e pandemia, impactos e desafios. Então, assim, algumas das suas pesquisas que viraram tesouros Sim. e que a gente pode cultivar e, né, aqui pensando, já que você Se falou inspirar, voar, né? Sim. Voar para além dessas obras. Sim, e esse Pesquisas com sobre para crianças tem uma preciosidade porque ele reúne trabalhos de Portugal, Itália, né, e Brasil, né, e de várias regiões Sim, do isso. Brasil. Então, é uma preciosidade. Esses amigos aí, o Clériston e Fábio, são parceiros, né, de escrita, de grupo de pesquisa do GPS. Eu tenho também um grupo de pesquisa que chama Grupos de Estudos em Pesquisa Pedagógica e Cultura Científica, GPEC, né? Então, nós trabalhamos com a perspectiva da cultura científica aí. Tem outro livrinho no forno. Tá vindo aí. Nessa perspectiva também. Sim. Isso é fantástico. E que jornada incrível, professora. A senhora nos inspira. Com certeza está inspirando muito mais pessoas que estão interagindo aqui com Zona de Conexão, fazendo conexão aqui de Marília, em Porto Velho, para o mundo, para todo mundo aí. E muito obrigado por compartilhar sua trajetória formativa, sua trajetória com a gente. Isso é fantástico. E aí eu já vou pedir para que você possa compartilhar aí qual mensagem você deixa para quem está começando agora neste caminho, qual mensagem você compartilha aí com os nossos professores em formação que estão lá no início da carreira. Primeiramente, assim, não desista, né? A gente tem que perseverar. Sim. A pesquisa, ela requer resistência, disciplina. É um ato de resistência. Exatamente. Como eu disse, a gente não nasce pesquisador, mas a gente se constitui como, né? Experienciando, vivendo, batendo a cabeça muitas vezes. E para os professores, que eles vejam a sala de aula como um locus de investigação, né? O cotidiano escolar é nosso espaço, é nosso objeto de investigação, e os nossos alunos, desde a educação infantil, são nossos parceiros de trabalho, não objeto, mas sujeitos de um processo investigativo. Sujeitos em um processo dialógico. Exatamente. Dialético. Por isso, fazer com elas, e não Sim. para elas, e nem sobre elas. Fantástico. Ai, meu Deus! Queríamos cadê o babador? Mas vou aproveitar, agradecer mais uma vez, agradecer a Anabela, pessoa, nossa parceria incrível aí, agradecer o pessoal do estúdio com todo o nosso apoio aqui, todos os participantes do Congresso Amazônico de Pedagogia, todos os pesquisadores do Grupo de Pesquisa em Educação à Distância. É um prazer estarmos aqui. Mais uma temporada, nossa 4ª temporada do Zona de Conexão, essa muito especial, juntamente aí com a Universidade Aberta, a Licenciatura em Pedagogia, o Campus Porto Velho, Zona Norte. Isso é muito grato, estou muito grato. Já vou aproveitar aqui que eu tô falando, já vou me despedir. Pessoal,
Mandem aí seus comentários, suas dúvidas. Aproveita, compartilha esse episódio e os demais também com todo mundo aí para que vocês possam utilizar esse momento precioso que nós tivemos aqui e divulgar as possibilidades da prática, a pesquisa como prática pedagógica, da pesquisa pedagógica de uma forma aí com que todos saiam concretizem os seus conhecimentos, que torna-se com sentido realmente a pesquisa. Obrigado, pessoa. Obrigado, professora. Vou deixar aí para vocês se despedirem. Bom, pesquisa como prática pedagógica tem tudo a ver com a edição do CONAP, né? Que é por meio da pesquisa, enquanto princípio educativo, formativo, que a gente promove a inovação, que a gente promove a inclusão e que a gente melhora a qualidade do nosso processo de ensinar e aprender, construindo conhecimento e transformando realidades, como diz a nossa logo aqui do Instituto, especialmente da educação à distância, do qual a gente faz parte, a grande parte dos nossos alunos são desse segmento. Então, professora Luciana, olha, sinceramente, uma honra, eu estou assim, emocionada de estar nessa bancada com você. Espero que a gente possa ter várias e muitas outras conexões. Com certeza. Eu agradeço especialmente ao Samuel, por concretizar um sonho nosso, que é o Congresso Amazônico de Pedagogia, que está na coordenação da licenciatura em Pedagogia. Pessoa, você tem minha admiração eterna, é minha inspiração aqui, e essa parceria, para mim, é muito importante, muito especial. E, assim, ter minha inspiradora aqui, falando comigo, igual você falou, tô igual uma fã, é ainda mais especial. Desejo que todos tenham aí excelentes conexões. Agradecemos com muito carinho a equipe do estúdio, na pessoa do Flávio, do Romero, da Tássia, do Denilson, do Falcão, de todos que estão aqui, permitindo que essa conversa, que esse diálogo chegue até você, provoque você para voar mais longe, pular os muros, às vezes invisíveis, que estão cercando as nossas ideias, os nossos pensamentos e as nossas conexões. Então, aproveita, acessa, curte, compartilha. Vamos influenciar positivamente essa sociedade com conhecimento de credibilidade, confiabilidade, que é feito no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia, especialmente o IFRO, Campus Porto Velho, Zona Norte. Até a próxima. Bonanças. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. A pós-graduação em Gestão de Educação à Distância e o Grupo de Pesquisa em Educação à Distância do IFRO, Campus Porto Velho, Zona Norte, apresentam o programa Zona de Conexão. Entrevistas com professores, pesquisadores em EAD, trazendo seus mais recentes estudos. Nas terças-feiras, às 19 horas, com transmissão ao vivo no canal do YouTube. IFRO, Campus Porto Velho, Zona Norte, EAD. Assista e participe fazendo perguntas no chat. Educação à distância, mudando realidades.